Em 1951, o Irã era uma das únicas democracias do Oriente Médio. Tinha eleições livres, tinha imprensa independente, tinha um primeiro-ministro eleito pelo povo tão popular que a revista Time o escolheu como Homem do Ano. 2 anos depois, esse homem estava preso. A democracia estava destruída e o país vivia sob uma ditadura que a própria CIA ajudou a instalar. O que aconteceu nesse intervalo foi mantido em segredo por décadas, mas os documentos existem. Eles foram desclassificados e o que eles revelam é ainda mais chocante do que qualquer teoria da conspiração. Nesse vídeo você vai descobrir a história real da Operação TP-Ajax, o nome em código da CIA, para destruir o governo democrático do Irã. Você vai ver como os britânicos convenceram os americanos a derrubar um líder eleito por causa de petróleo, como a CIA comprou manifestantes, jornalistas e religiosos, como o golpe quase falhou e como um espião desobedeceu ordens diretas para salvá-lo. E mais importante, como essa operação criou exatamente o regime que existe no Irã até hoje. Para entender o que aconteceu, você precisa entender o que estava em jogo: petróleo. Em 1913, a Grã-Bretanha descobriu petróleo no Irã e criou a Anglo-Iranian Oil Company, que mais tarde se tornaria a British Petroleum, a BP. Por décadas, a empresa extraiu petróleo iraniano e ficou com a maior parte dos lucros. Os registros da época mostram que entre 1945 e 1950, os lucros líquidos da companhia foram quase 3 vezes maiores do que todas as royalties pagas ao Irã. Em 1951, Mohammad Mossadegh foi eleito primeiro-ministro com uma promessa simples: o petróleo do Irã é dos iranianos. 5 dias depois de tomar posse, ele nacionalizou a indústria petrolífera. O parlamento votou por unanimidade. A população foi às ruas em festa. Os britânicos ficaram furiosos. Os britânicos tentaram de tudo para reverter a nacionalização. Levaram o caso à Corte Internacional de Justiça e perderam. Tentaram um bloqueio econômico, proibindo outros países de comprar petróleo iraniano. Mossadegh resistiu. Então veio o pedido que mudaria a história. Em novembro de 1952, representantes britânicos foram até Washington com uma proposta. Os Estados Unidos precisavam ajudar a derrubar Mossadegh. O argumento era que ele era um comunista em potencial e que o Irã poderia cair na órbita soviética durante a Guerra Fria. O presidente Truman se recusou. Ele considerava Mossadegh um democrata legítimo, mas em janeiro de 1953, Dwight Eisenhower assumiu a presidência e o diretor da CIA, Allen Dulles, recebeu luz verde para planejar o golpe. Os documentos desclassificados mostram que, em abril de 1953, Dulles autorizou $1 milhão em valores da época para ser usado pela estação da CIA em Teherã, em suas próprias palavras, de qualquer maneira que resulte na queda de Mossadegh. Mas o que a CIA fez com esse dinheiro é o que ninguém esperava. Eles não mandaram soldados, não usaram bombas. Usaram algo muito mais sofisticado e muito mais perturbador. E o plano quase foi completamente destruído por um único telefonema que chegou tarde demais. Em julho de 1953, um homem chamado Kermit Roosevelt Jr. entrou clandestinamente no Irã no porta-malas de um carro. Ele era neto do presidente Theodore Roosevelt, agente sênior da CIA, e estava carregando malas cheias de dinheiro. O plano tinha 3 frentes simultâneas. Primeiro, comprar a mídia. Jornalistas, editores de jornal e colunistas foram pagos para publicar histórias falsas sobre Mossadegh, chamando-o de comunista, ateu e traidor. Segundo, comprar as ruas. Os documentos da CIA revelam que gangsters de Teherã foram contratados para organizar manifestações disfarçadas de protestos populares. Ônibus e caminhões traziam homens pagos de outras cidades para tomar as ruas da capital gritando contra o primeiro-ministro. Terceiro, comprar o clero. Um memorando britânico desclassificado em 2018 aponta que grandes somas de dinheiro foram enviadas a clérigos influentes para que pregassem contra Mossadegh nas mesquitas. A primeira tentativa do golpe
em 15 de agosto de 1953, falhou. Mossadegh descobriu a trama, mandou prender o mensageiro do Shah e declarou que havia derrotado o golpe. O Shah fugiu para o Iraque e depois para Roma. Washington entrou em pânico. Um telegrama foi enviado a Kermit Roosevelt ordenando que ele abortasse a missão imediatamente. Roosevelt ignorou a ordem e foi completamente destruído por um único telefonema que chegou tarde demais. Kermit Roosevelt passou a noite de 18 para 19 de agosto de 1953, reorganizando a operação. Na manhã seguinte, as ruas de Teherã explodiram. Dezenas de caminhões despejaram homens armados com paus no centro da cidade. Manifestantes pagos atacaram jornais de oposição. O exército, já comprado pelos americanos, saiu às ruas do lado errado, contra Mossadegh. 200 a 300 pessoas morreram naquele dia. Ao anoitecer, o primeiro-ministro democraticamente eleito havia sido preso em sua própria casa. O Shah voltou triunfante do exílio. E o general Fazlollah Zaedi, que tinha colaborado com os nazistas durante a Segunda Guerra, foi instalado como novo líder do país. O documento da CIA, desclassificado em 2013, usa uma palavra específica para descrever o que aconteceu. Não chama de transição nem de mudança de governo. A frase exata é: o golpe militar que derrubou Mossadegh foi executado sob direção da CIA como um ato de política externa dos Estados Unidos. Pela primeira vez na sua história, a CIA havia derrubado um governo democraticamente eleito. O que veio depois é uma lição de consequências não intencionais. Com o apoio americano, o Shah Mohammad Reza Pahlavi criou uma das ditaduras mais repressivas do mundo. A SAVAK, a polícia secreta iraniana treinada pela CIA e pelo Mossad israelense, prendia, torturava e assassinava opositores durante décadas. Em 1979, a população iraniana não aguentou mais e a Revolução Islâmica colocou o Ayatollah Khomeini no poder. O mesmo Khomeini que os Estados Unidos haviam financiado indiretamente, porque os documentos mostram que dinheiro da CIA chegou a clérigos islâmicos em 1953 para derrubar Mossadegh. Os estudantes que tomaram a embaixada americana em Teherã em 1979 sabiam exatamente o que estavam fazendo. Ocupar o mesmo prédio de onde o golpe de 1953 havia sido coordenado. O programa nuclear iraniano, os mísseis, o eixo com grupos armados no Oriente Médio, tudo isso tem uma raiz direta naquele dia de agosto de 1953. Quando você remove uma democracia para proteger seus interesses de curto prazo, o que cresce no lugar raramente é melhor. E o custo é pago por gerações que sequer nasceram quando a decisão foi tomada. Essa história é pública. Os documentos existem. Qualquer pessoa pode acessar os arquivos desclassificados da CIA e do Departamento de Estado americano. Vou deixar os links na descrição. Se você chegou até aqui, o próximo vídeo vai te interessar muito. Se inscreve para não perder. E me conta nos comentários, você já conhecia essa história? E se conhecia, por que você acha que ela não é ensinada nas escolas?